E se um demônio carnívoro começasse a perseguir você e todos à sua volta até não sobrar ninguém, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Sen tentando sobreviver e salvar a sua amiga de um ser sanguinário, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Pichacha em Não Abra. Essa família não fazia ideia de que mesmo trocando de país, seria impossível fugir de um demônio insaciável. Samida, ou Sen para os mais chegados, é uma garota indiana que veio com seus pais, família e amigos para os Estados Unidos em busca de uma nova vida. E em poucos dias será o dia do Puja, um evento muito importante para todo mundo daquele círculo social. Por isso, Purna, a sua mãe, pede ajuda da garota para fazer as preparações mais importantes, como a comida, por exemplo. Porém, ela se recusa, dizendo que irá sair com a sua amiga nessa tarde. E mesmo com a sua mãe insistindo por ser algo importante e que deve estar pronto na hora em que os convidados chegarem, a garota, que é a típica adolescente, simplesmente ignora os costumes e tradições hinduístas. E com certeza ela vai se arrepender disso. De repente, Inesh, o pai da garota, chega ali após uma noite de plantão. E ao contrário de Purna, Inesh aparenta ser muito mais amigo de Samida, já que ele não parece fazer tanta questão de que sua filha siga à risca as crenças e costumes da religião. Mas enfim, assim que termina de comer, Sen sai correndo para a escola sem nem pegar o almoço. E mais tarde, ela termina uma apresentação e começa a conversar com seu amigo e crush, o Russ. E o cara chama a garota para ir em uma festa. Só que ela sabe que não pode perder o dia do Puja e nega. Aí Sen explica o que é o Puja e o porquê disso ser celebrado. Só que antes que possam continuar conversando, uma garota estranha que está claramente com alguns problemas entra na sala segurando um pote de vidro preto. E aparentemente isso é recorrente, e por algum motivo Samida parece evitar o contato visual com ela. Após o fim da aula, a professora Joyce espera todos os alunos saírem e pergunta para Sen o que está acontecendo com Tamira, a garota do pote, pois as duas eram muito amigas, e como Tamira não estava bem, Joyce queria saber o que estava acontecendo. Porém, Samida parece querer de toda forma não ser relacionada com a garota, e diz que está tudo bem, e que se ela precisasse de ajuda iria pedir, já que é bem grandinha. Então ela vai almoçar na quadra com a sua amiga Kiri, e vê Tamira passando por ali como se estivesse fugindo de algo. E ela agir desse jeito faz com que a amiga de Sen faça alguns comentários idiotas. E pela forma com que Samida reage, fica claro que ela provavelmente evita Tamira para ser aceita pelos outros, ao invés de ser vista como uma estranha. Aí Sen vê que Tamira está olhando para ela e chama Kiri para sair dali, o que aparenta deixar Tamira sem rumo. Por isso ela sai da escola e vai andando para algum lugar. Muito tempo depois, ela chega em uma casa molhada pela chuva e vai até o sótão. Lá ela põe o pote no chão e coloca carne crua dentro do vidro, como se estivesse alimentando algo, e todo o processo deixa a garota com muito medo, ainda mais quando ela percebe que o vidro está começando a rachar. Ok, primeiramente é importante explicar o que é o Puja. O Durga Puja é basicamente uma celebração da vitória da divindade Durga contra o demônio Mahishasura, além de servir para mostrar a sua devoção à deusa. Com isso explicado, a situação de Samida e Tamira é bem comum, e acontece até com certa frequência, principalmente com imigrantes ou com pessoas que no geral fogem do padrão. E apesar de dar para entender que Sen quer se enturmar com mais pessoas e fazer amigos, não é muito legal que você simplesmente vire as costas para os seus velhos amigos, ainda mais vendo que Tamira claramente não está bem e precisa de ajuda. Para piorar, ao contrário do que ela disse, pessoas que precisam de ajuda dificilmente buscam ajuda de fato. Algumas até buscam, mas a maioria evita fazer isso por não se sentir confortável, ou por não acreditar que de fato alguém vai ajudar. E no caso de Tamira é ainda pior, porque tá na cara que a sua amiga está evitando a coitada. Agora, se tratando do problema de Tamira com o que está dentro do pote, a melhor coisa que ela poderia fazer seria tentar entender o que pode estar ali dentro. Só que isso ela provavelmente já sabe, pois está alimentando o que quer que seja. Então, sabendo o que é, ela deveria levar esse pote para algum templo e deixar lá. Com certeza as pessoas mais velhas e que entendem mais sobre essas criaturas mitológicas e antigas poderiam lidar com isso de uma forma muito melhor. Fora que como o vidro se mexe e faz barulhos, isso faria com que fosse fácil provar que existe algo ali. E aproveitando que o Puja está próximo, Tamira poderia avisar a sua família sobre o fardo que está carregando, e com mais pessoas sabendo sobre isso, não seria difícil manter oferendas constantes para o ser ficar dentro do pote e não escapar dali. No dia seguinte, Tamira vai ao vestiário da escola e chega perto de Samida bem no momento em que a garota falava mal da própria mãe para Kiri. Aí, Kiri sai dali e dá um espaço para as duas. Dessa forma, Tamira fala que precisa da ajuda de sua amiga, e ela pede para Sen prometer que vai acreditar nela. Assim que a promessa é feita, Tamira conta que existe algo dentro do pote, e que apesar de não dar para ver, ele vive ali. Ela achou isso na casa de alguém, e a coisa dentro do vidro só quer carne crua a todo momento. Sen escuta a amiga e fala que quer ajudar, mas assim que Tamira diz que existe um monstro ali dentro e que as histórias eram reais, Samida chama a garota de psicopata e bate no vidro, quebrando ele no chão. Isso deixa Tamira desesperada, e ela sai dali correndo. Aí, vendo a besteira que fez, Sen pega o livro que a garota deixou cair e vai atrás dela, a alcançando perto da saída. Tamira fica desesperada falando que o monstro escapou
escapou. Porém, Sen parece achar que ela está louca. A suspeita fica ainda maior quando a porta atrás de Samida se abre por uma força invisível e só Tamira vê. Isso obviamente deixa a garota muito apavorada, pois ela parecia estar vendo um monstro terrível. Só que sem ter ideia do que está acontecendo, Sen sai dali para pedir ajuda, mesmo que sua amiga peça para ela ficar. Algum tempo depois, Sen e Joyce chegam ali, porém já era muito tarde, pois alguma coisa havia pego Tamira pelos cabelos e é puxado para trás. Por conta disso, a polícia é acionada, mas infelizmente Tamira realmente tinha desaparecido e nem seus pais tinham notícia dela. E como a última pessoa a falar com a coitada foi a Sen, Joyce pergunta se aconteceu algo e ela diz que não. O que ninguém sabia é que nesse momento, Tamira estava escondida em algum lugar sendo mordida por uma fera invisível. Na manhã seguinte, o dia do puja finalmente chega e por conta disso, a casa da Samida está lotada de pessoas trajadas com roupas tradicionais, inclusive ela mesma. Logo, Sen vai socializar e sua mãe e todas as outras pessoas começam a orar pela volta de Tamira. Só que no meio da oração, Sen escuta alguém falando de uma família que também participava desses eventos e que havia parado de ir. Ela fica curiosa com isso e pergunta a seu pai a respeito. Então Nash diz que desde o começo dava para ver que aquela família estava fugindo de algo desde a Índia. E para piorar, o filho da família Karan ficava falando com coisas que não estavam lá. Pensando nisso, Samida volta para o quarto e vê que as iniciais que estavam no livro que ela pegou de Tamira eram justamente as de Karan. Pensando nisso, ela começa a se trocar para sair. Sua mãe chega ali e tenta impedi-la. Porém, ela acaba sendo convencida por Inesh a deixá-la ir, apesar de que esse evento era muito importante. Então Samida pega uma bicicleta e vai até o ginásio da escola. Ao chegar lá, ela pega o livro e começa a folheá-lo. E apesar de muitas coisas terem sido estragadas por conta da chuva e não darem para serem lidas, Sen ainda consegue ver algumas frases e desenhos que ele fez. E eram coisas como desenhos de um monstro bizarro saindo de um frasco, e as frases dizendo que deviam prendê-lo em um frasco e nunca mais abrir. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Russ a chamando para a festa. E assim que ela termina de ler a mensagem, percebe no reflexo do celular que existia uma sombra ali olhando por trás. Bom, dá pra entender que Samida é uma garota estrangeira e que está tentando se enturmar e se distanciar o máximo possível do seu passado. Mas isso não é justificativa para agir como uma babaca e chamar de psicopata sua amiga que está com problemas. E por mais que ela não acreditasse no papo de monstros, ela deveria ter levado sua amiga na lábia e mostrado que estava presente para ajudá-la. Isso poderia acalmar a garota e quem sabe fazer com que ela se sentisse mais amparada. E quem sabe depois disso, ficasse aberta para ter uma ajuda profissional. Reagir da maneira que Sen fez nada mais é que afastar ainda mais quem precisa de uma ajuda urgente. Agora, se tratando do monstro, ele com certeza é uma criatura física que consegue ficar invisível, pois precisou passar pela porta para aterrorizar Tamira. Aliás, essa criatura parece estar querendo deixar a garota com medo ao invés de finalizá-la rapidamente. Quem sabe para se alimentar de seu medo ou algo assim. Não é estranho que criaturas sobrenaturais façam esse tipo de coisa. A parte boa de tudo isso é que se a criatura é física, existe uma grande chance de coisas físicas ferirem ela, como balas, facas, bastões, etc. Fora isso, estava escrito no diário de Karan que o que quer que seja esse monstro, ele precisa ficar tampado e não deveria sair jamais. Então realmente existe uma grande chance de que ele se limite a certas leis da física, o que é uma ótima e uma má notícia ao mesmo tempo, pois assim como isso pode ser usado contra ele, também fica evidente que o monstro pode simplesmente acabar com qualquer pessoa a hora que ele quiser. Uma prova disso é o fato de ter seguido Samida de perto. Por sorte, ele não parecia querer fazer as coisas de uma forma tão rápida, porém ainda assim, seria bom que Sen não ficasse sozinha. Depois de ver isso, Sen sai dali rapidamente e vai até a festa que Rose estava. Os dois se encontram e fica bem claro que Sen está desconfortável ali. Por isso, o cara tenta quebrar o gelo e chama ela para dançar, o que aparenta dar certo e ela se anima. Só que logo começa a chover e a dupla entra no carro dele. Ali dentro, Rose percebe que algo parece estar errado com Sen e a questiona. Então ela diz estar pensando em Tamira, pois não acha que ela tenha fugido, como as pessoas andam comentando. Aí vendo que ele estava interessado, ela fala a respeito de Karan e mostra o diário que achou com Tamira, dizendo que as coisas podem estar conectadas. E Russ, como não é burro nem nada, já vê uma oportunidade para ganhar alguns pontos com ela. Por isso, o cara dirige até a antiga casa da família de Karan, onde todos faleceram em uma noite. Ao chegar lá, os dois invadem o lugar e começam a olhar ao redor do imóvel que parece bem bizarro. Russ não sabe de toda a história do que aconteceu, por isso Sen fala que os pais do garoto foram encontrados cortados e o rapaz estava no andar de baixo. A dupla sobe ao sótão e encontra vários desenhos macabros nas paredes, e um deles era uma sombra saindo ou entrando de uma pessoa pela boca. Porém, antes que possam ver e tirar mais fotos, a polícia passa por ali, e ambos saem correndo deixando o diário para trás. Mais tarde, Samida acorda no meio da noite com um terrível pesadelo, mas o pior é que ela escuta um barulho, e vê dois olhos brancos na escuridão do seu armário. Ela tenta iluminar com a lanterna, porém a criatura não aparece na luz, apenas seus olhos são visíveis no breu. De repente, a porta do armário se abre com tudo, e Sen acorda mais uma vez. No entanto, já é de manhã, e era
apenas um pesadelo, ou será que não? Pensando em tudo isso, Sen vai até a sua mãe pedir ajuda, só que antes que ela possa falar o que está acontecendo, Purna questiona o que ela havia feito para Tamira e começa a enchê-la de indagações e acusações, do tipo se sua filha tem vergonha de ser quem é, de sua família e de suas tradições. Ela até fala se Sen quer ser igual a um americano genérico. E ouvindo isso, Samida pergunta por que exatamente sua mãe saiu da Índia, se nos Estados Unidos ela ia continuar sendo só uma dona de casa. Após dizer isso, ela sai dali e vai até a casa de Karan com Russ, onde recuperam o diário sem nenhum problema. Então os dois sentam nos balanços que tem ali, e Sen começa a se abrir com o cara. Ela revela que antigamente ela e Tamira eram melhores amigas, porém isso só durou até o ensino médio, quando Sen preferiu se afastar de sua amiga para ser mais aceita pelas outras pessoas, já que os outros achavam que Tamira era estranha. E apesar de Russ dizer que Sen não fez nada de errado e confortá-la, eu acho que foi meio babaca da parte dela. Afinal, você pode continuar sendo amigo de alguém e ajudar essa pessoa ao mesmo tempo, sem precisar se afastar dessa maneira. Ela diz odiar o que fez, mas sabia que não conseguiria fugir dos olhares se andasse com Tamira, ainda mais depois do que aconteceu com Karan. Aí Sen fica em silêncio e triste, e para quebrar o clima, Russ dá um beijo nela e acende uma samambaia. No entanto, isso é demais para Sen, e ela começa a tossir loucamente enquanto se aproxima da casa. E ao chegar perto, algo aparenta chamá-la e faz ela entrar, deixando Russ lá fora, e infelizmente, o monstro ataca brutalmente o coitado. Samida escuta os gritos e vai correndo ver o que era, e bem, ela só fica assistindo mesmo, enquanto a criatura finaliza Russ de uma maneira bem terrível. Algum tempo depois, a polícia, os paramédicos e sua família chegam ali para resolver a situação, e após voltar para casa, Sen só consegue ficar deitada em sua cama, ouvindo sua mãe gritar com Inesh dizendo que não sabe quem ela é, e assim a garota dorme. Ok, eu realmente não entendi como exatamente Samida vê um demônio em suas costas, e mesmo assim vai normalmente para uma festa sabe Deus onde. E no caso dela, é impossível que ela tenha pensado ser só imaginação ou algo assim. Ela literalmente viu a criatura pelo reflexo. O que essa garota deveria ter feito era voltado para casa e falado com Purna, pois ela leva bem a sério a religião, e provavelmente acreditaria em sua filha ao ver o diário. Assim, as duas poderiam estudar o que tem nele e descobrir com o que estão lidando. Aliás, dois jovens entrarem em uma construção abandonada no meio da noite com certeza não é algo bom, pois as chances de ter alguma pessoa perigosa lá dentro se abrigando é alta. E isso não levando em conta que o monstro poderia simplesmente entrar ali e finalizar a dupla facilmente e sem problemas. E bem, foi quase isso que aconteceu. O pobre do Russ queria conseguir uma namorada, mas ao invés disso recebeu uma mordida bem indesejada e foi de base. Pelo menos isso dá a prova necessária de que Sen precisava levar essa situação mais a sério. A parte boa é que agora eles encontraram desenhos que podem dar respostas de com o que eles estão lidando, ou de como acabar com a criatura. E agora que Sen tirou fotos das paredes, seria bom que ela juntasse as fotos com os textos e desenhos ainda entendíveis do caderno. Dessa forma ela poderia juntar as informações daquele diário, das fotos e o que ela mesmo viu, para pesquisar qual poderia ser o monstro que está lhe atormentando. E levando em conta que isso tudo começou com a família de Karan e veio da Índia, com certeza é um demônio ou um monstro do hinduísmo, o que reduziria bastante as possibilidades. E sabendo com o que está lidando, é muito mais fácil lutar contra. Sem contar que existe uma grande chance dos pais da garota saberem do que se trata. Afinal, eles seguem fielmente o hinduísmo e saberiam rituais para afastar tal criatura. Ao mesmo tempo, Tamira, que estava bem fraca, começa a andar pelo porão em que está. Ela pega um objeto que parece ser um cetro de celebração hindu e se aproxima da porta. Porém, antes mesmo de chegar até ela, uma mão agarra seu pé e a arrasta a escada abaixo. Na manhã seguinte, Inesh e Purna estão discutindo na mesa quando Samida surge, arrumada para ir para a escola. O pai chama a garota para conversar e saber o que está passando na cabeça dela, dizendo que ela deve ficar em casa e falar com eles. Mas por algum motivo, Purna age como uma criança birrenta e afasta a própria filha. Só que ela parece saber que está agindo errado. Muitas horas depois, Sen está em sua cama quando escuta um choro passando pelos corredores. Ela vai ver o que era e encontra sua mãe chorando na mesa. De repente, a mulher começa a se transformar, contorcer todos os ossos e a persegui-la. Só que isso também era só um pesadelo. Então, Samida, que agora está toda acabada igual a Tamira, vai até a escola e chama Joyce para conversar. Ela pede ajuda e começa a contar a verdade. A menina fala que ao contrário do que os policiais falam sobre ter sido um animal que finalizou o Russ, ela estava lá e viu que era uma criatura, uma entidade. E essa entidade pode estar as observando agora. E apesar de ouvir essas coisas estranhas, Joyce realmente parece querer ajudá-la, ao mesmo tempo em que recomenda um psicólogo. Só que vendo que Joyce estava sendo séria sobre a ajuda, Sen mostra para ela uma foto que havia tirado dos desenhos do sótão. O problema é que a criatura chega ali bem atrás de Joyce e assusta bastante Sen, que sai correndo na hora. A Joyce vê isso e fica assustada também, se questionando se realmente existe algo ali. Então, mais tarde, Sen recebe uma ligação de Joyce e a professora diz que descobriu algo sobre a pintura. Acontece
Acontece que o monstro do desenho é uma Pichacha, um demônio carnívoro e devorador de almas, a própria manifestação do mal. E como já era de se esperar, Joyce diz que para derrotá-lo é preciso prendê-lo em um frasco e nunca mais abrir. E o recipiente pode ser tanto um objeto quanto uma pessoa, mais especificamente um Swami. E apesar de estar ajudando bastante a Samida, Joyce não acredita de fato em nada disso, e pensa que algo psicológico pode estar acontecendo com a garota. Por isso ela pega o endereço dela e decide ir até lá. Bom, é ótimo que Sen tenha ido pedir ajuda para Joyce, principalmente porque isso realmente deu resultados, e agora ela sabe com que está lidando. E com isso foi confirmado que realmente é uma criatura do hinduísmo. Os Pichacha, de acordo com a crença hindu, são criaturas sobrenaturais que possuem poderes místicos e habilidades sobrenaturais. Além disso, eles podem mudar de forma, possuir humanos e causar doenças mentais. Esses seres monstruosos são malignos e canibais, e vivem em locais obscuros e desolados como cemitérios, por exemplo. E eles não se contentam em apenas finalizar as suas vítimas, eles também atormentam e fazem com que ela se sinta extremamente isolada, abandonada, sem esperança e aterrorizada. Além disso, eles podem ficar invisíveis, como já foi visto, e apesar de ser algo bem roubado, pode sim ser burlado. Pichachas não são invencíveis, eles podem ser afastados por mantras e também afetados por golpes físicos, não que seja de muita ajuda, mas com certeza é bom para atrasá-lo. E claro, aparentemente Swamis são o pior pesadelo para essa criatura. E bom, Swamis são as pessoas que dominaram a si mesmos, seus instintos e desejos, pessoas que se tornaram mestres espirituais e são muito devotos aos seus deuses, não exatamente como os monges, porém você pode traçar um paralelo distinto. Além disso, mantras como Hanuman Chalisa são considerados eficientes contra os Pichacha, e também os próprios Pujas, que servem para proteger a casa e os membros da família desses espíritos malignos. E como Sen saiu no meio do ritual, esse pode ser o motivo dessa criatura estar perseguindo a garota. O que Sen deve fazer agora é com certeza ir falar com a sua mãe e abrir o jogo, pois como eu disse antes, Purna sabe muito mais sobre o hinduísmo do que qualquer outra pessoa que a garota conheça, fora que a rede de contato deles é gigante, como já foi mostrado na celebração do Puja. E com a ajuda de todos eles, obviamente seria mais fácil afastar ou até mesmo derrotar essa criatura. E a Sen também poderia usar alguns amuletos ou talismãs abençoados por um sacerdote hindu, o que acredita-se ter poder de afastar essas forças malignas. Após o fim da ligação, Sen vai até a sua mãe, que dessa vez não fala mais do que devia e apenas abraça sua filha. Assim, as duas se sentam à mesa e começam a conversar. Samida fala a respeito das antigas histórias que sua mãe contava para ela e para Tamira, e assim pergunta o que é um Pichacha. Então Purna fala que Pichachas são demônios que atacam enfraquecendo a alma do alvo, isolando ela de seus entes queridos e eliminando qualquer um que tente ajudá-lo, para que depois de tudo ele possa devorar essa presa. Ao ouvir isso, Sen diz para sua mãe que é tudo realidade, não só histórias, e que na verdade tudo começou com Karan e sua família. A única notícia boa disso tudo é que Purna fala que um Pichacha não finaliza sua vítima rapidamente. Ele deixa ela marinando por um tempo, para só depois devorar a alma. Isso faz Sen pensar um pouco e se lembrar que havia visto o número 7 no diário de Karan. E como Tamira assumiu há 7 dias, ela acha que a garota ainda pode estar viva e que será devorada nessa noite. Por isso, Sen decide que precisa fazer algo para salvá-la. Mas sua mãe dá um banho de água fria nela e diz que é impossível ir contra um Pichacha, pois sua alma queimará por dentro até não restar nada, assim como aconteceu com Karan. Só que sabendo que a sua filha quer ajudar Tamira, Purna decide não ficar parada e começa a preparar um ritual para invocar o Pichacha e tirá-lo de perto da garota. Infelizmente, a oferenda não será feita com carne, já que eles são veganos, e isso pode ser um problema já que essa criatura é carnívora. Ao mesmo tempo, Joyce estava no banheiro da escola se preparando para ir até a casa de Sen, porém ao apagar as luzes ela sente algo. No início ela pensa não ser nada, mas logo fica claro que alguma coisa estava ali. Então ela se desespera e sai em velocidade máxima pelos corredores da escola, e para o seu azar, as luzes que funcionam por movimento começam a se acender em sua frente, e mesmo que ela não possa ver, ela sabe que algo está ali. O monstro a ataca ele jogando contra um vidro. Por sorte ela não vai de base e consegue correr até se esconder em um armário, e ali ela fica tentando se proteger da criatura, mas para não ficar encurralada, Joyce sai do armário e começa a correr de novo, enquanto tenta ligar para Sen. Infelizmente a garota não atende, e para piorar, o demônio alcança Joyce e a fere bastante. Felizmente ela não morre, já que o demônio parece ser atraído pela oferenda que a mãe e filha estavam preparando. Enquanto isso, Sen e Purna estavam em casa finalizando as preparações para o ritual, e assim que está quase tudo pronto, Samida decide dar uma olhada no diário de Karan com a sua mãe, para ver se ele havia deixado alguma mensagem dizendo como tinha prendido o Pichacha em um frasco. E o que elas encontram é uma oração Shanti, um tipo de mantra que evoca a paz, e como isso provavelmente é a resposta, as duas começam a ler para gravar na memória, e de certa forma isso aproxima as duas, pois Purna começa a se abrir com a sua filha, algo que não fazia há muito tempo. Infelizmente o momento bonito é interrompido, quando Sen pega o telefone e escuta a mensagem deixada por Joyce, e para piorar, a porta é aberta. Porém era só Inesh, ou não, já que do nada o cara é golpeado
e erguido pela criatura. Vendo isso, Purna fica na frente de sua filha e tenta defendê-la. Inicialmente isso dá certo, porque o demônio vai até a mesa ver a oferenda. Mas como essa criatura não é vegana, ela volta, dá um tapão em Purna e sai da casa para ir atrás de Tamira. Vendo tudo isso, Sen liga para a emergência e pergunta para sua mãe onde o Pishatia pode ter ido. E Purna diz que o demônio foi para onde a morte aconteceu, que é na casa de Karan. Então Samhita pega um frasco de vidro e sai dali com a sua bicicleta em meio à chuva. Ok, vamos lá. Existem algumas coisas aqui que Sen e Purna poderiam ter feito para facilitar bem mais as coisas. Primeiro, como eu já tinha dito antes, esse monstro é físico e precisa respeitar as leis da física. Por isso, seria ótimo que elas procurassem um jeito de fazer armadilhas para ele, já que sim, ele seria afetado, mesmo que um pouco. Claro que para atingi-lo, elas precisariam vê-lo, e isso seria facilmente resolvido com um balde de tinta. As duas poderiam ter criado algum tipo de armadilha que fizesse o monstro ser atingido pela tinta. Desse jeito, ele ficaria visível e poderia ser golpeado. E não seria difícil fazer isso acontecer. Afinal, elas tinham uma oferenda e sabiam fazer o ritual que atraía o monstro. E sabendo que o Pishatia iria até ali e teria que passar por alguma porta ou janela, as duas poderiam se aproveitar disso para colocar um balde de tinta em cima da porta. Igualzinho aquele pessoal que faz pegadinha faz. Pode parecer um plano simples, mas esse é só um exemplo das coisas que poderiam ser feitas. Algo mais prático seria espalhar farinha no chão, próximo das portas e janelas. Dessa maneira, você poderia ver aonde a criatura estaria pisando. Fora que a mãe e filha poderiam ter chamado alguns familiares e amigos para ajudar nisso, já que quanto mais pessoas estivessem ressoando o Shanti, mais fraco e afetado o monstro seria. E quem sabe, ele poderia até ser preso ali mesmo. Aliás, foi muita sacanagem da parte de Sen não ligar para Joyce e falar para ela se proteger em algum lugar fechado e bem difícil de ser aberto. Afinal, ela sabia que o Pishatia iria atrás de quem tentou ajudá-la. E mesmo que Joyce não acreditasse, ela acabou pesquisando sobre a criatura e falou para Sen sobre isso, o que faria com que o Pishatia fosse atrás dela. E falando na Joyce, honestamente, existia pouca coisa que ela pudesse fazer na situação em que se encontrava, sozinha em uma escola enorme e contra uma criatura terrível. Porém, pelo que podemos ver na hora que ela estava no armário, as portas físicas conseguem conter a criatura por um momento. Então, se ela conseguisse se trancar em uma sala com uma porta forte, pode ser que ela ficasse segura por mais tempo. A sorte dela foi que o monstro foi atraído pela oferenda e não a finalizou. Rapidamente, Sen chega na casa de Karan e começa a olhar em volta à procura de Tamira. Porém, tudo que ela encontra é o Pishatia em um corredor. Mas agora ela decide agir e vai para cima entoando a oração Shanti. E aí, no meio do caminho, seu braço começa a queimar e ela rapidamente volta para trás com medo. Isso deixa o demônio mais forte e ele revela sua verdadeira forma enquanto a ataca. Só que Sen não vai deixar ser tão fácil. Por isso, ela joga um pó no monstro que havia ficado invisível outra vez e o acerta na cabeça antes de sair correndo. Porém, a porta do porão estava trancada, mas ela consegue arrombar a porta antes de ser pega e acaba rolando escada abaixo. No porão havia outra porta e Sen tranca ela, mas o monstro atravessa a madeira e consegue segurar a garota. Por sorte, ela vê que ao lado dela estava o cetro que Tamira tinha pego anteriormente. Então ela usa esse cetro para bater no bicho até ele soltá-la. E aí, Sen olha em volta e acha o local onde Tamira estava escondida. A garota tenta levantar a amiga, mas a coitada está muito fraca. E para piorar, nesse momento, o Pishatia quebra uma parede e volta ao porão, mostrando sua forma horrenda que parece ter vindo diretamente do Max Steel. E eu nem tô de brincadeira, é praticamente um Elementor mesmo. Vendo isso, Sen pega o frasco para tentar prendê-lo, mas o monstro é muito forte e bate nela, fazendo o pote cair no chão e ela desmaiar. Assim que acorda, Sen vê que o monstro vai devorar a sua amiga. Por isso ela pega o pote e começa a recitar o mantra da paz. E isso de fato afeta a criatura. No entanto, ele ainda consegue derrubar o pote da mão dela e quebrá-lo. Sem saber o que fazer, Sen vai para perto de sua amiga. E nesse momento, Tamira recupera um pouco da consciência, segura a mão de sua amiga e começa a recitar o mantra para incentivá-la. E dessa forma, as duas afastam o Pishatia. Porém, o frasco já havia sido quebrado e não tinha outro pote por ali. E aí Sen se lembra dos desenhos que viu no segundo andar da casa e decide que ela mesma será o recipiente, assim como um Swami. Dessa forma, o mantra se torna mais forte, então a alma da criatura se transforma em uma energia e entra no corpo de Samhita, que agora é praticamente uma Jinchuriki. Um ano depois, Sen, seus pais, Joyce e Tamira se reúnem sempre que ela precisa alimentar o Pishatia, e ela faz isso comendo carne crua. E aparentemente, toda essa situação fez com que o relacionamento da mãe e filha ficasse melhor, já que Purna está constantemente ao lado de sua filha, ajudando a retocar os símbolos em seu corpo que servem como uma garantia a mais. Além disso, Sen e Tamira voltam a ser amigas e a andar juntas. E apesar de Samhita prometer para Tamira que o Pishatia nunca mais irá sair, ela não parece estar tão certa disso. Ok, a decisão que Sen teve em sair correndo da casa sozinha para ir enfrentar o Pishatia com certeza não é muito inteligente. Ela e a mãe dela deviam ter chamado mais pessoas, como eu falei antes, ainda mais que entre eles poderia ter algum Swami. E como elas estavam no meio de um ritual, assim que Inesh apareceu, elas deveriam ter colocado ele para dentro da casa rapidamente, já que essa criatura
criatura tem problemas com portas e não sabe abri-las. Dessa forma, o cara não tomaria um golpe pelas costas do monstro. E sobre os retoques dos símbolos, Sam deveria fazer tatuagens permanentes com esses símbolos. Afinal, esse ser vai ficar com ela até ela morrer. Então, como a religião hindu não proíbe tatuagens, e elas podem ser feitas se forem relacionadas às crenças e tradições hindus, era muito melhor fazer uma tatuagem permanente do que ficar retocando sempre. Imagina se ela toma uma chuva ou acaba molhando sem perceber, e os símbolos somem, permitindo que a criatura escape. Com certeza o Pishatia sairia com sangue nos olhos e muita fome. Mas no geral, podemos dizer que Sam lidou razoavelmente bem com os recursos que tinha à mão. O único problema mesmo foi como exatamente os pais da garota acharam que ela poderia lidar com um demônio ancestral em seu corpo, sendo que é necessário ser um Suomi para lidar com isso. É praticamente certeza que ele vai se libertar uma hora ou outra, ou quem sabe a garota se tornou um Suomi da noite pro dia. Fala galera, esse foi como derrotar Não Abra. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você e seus amigos fossem pegos por sádicos malucos que gostam de torturar e finalizar as pessoas, o que você faria? Quer saber o que vai acontecer com esses 3 amigos? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, se você for vegano, não esqueça de deixar aquele bifinho na geladeira. Nunca se sabe quando você vai precisar dele para fazer um ritual e espantar uma entidade canibal da sua vida.